pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Se você não me conhece, eu me chamo Felipe Loubach, eu sou colecionador e conforme prometido, no vídeo de hoje eu tô voltando aqui para comentar as minhas reações, o que eu achei do Super Bowl 58, que acabou coroando mais uma vez o Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs como campeões da liga. É assim uma coisa impressionante, né? Então, já aqui que eu tô trajado com a camisa do homem, a gente já pode começar falando sobre ele. Eu queria dividir em dois aspectos. O Patrick Mahomes, ele tem 28 anos de idade. Inclusive, ele faz aniversário no mesmo dia que eu, no dia 17 de setembro, mas no caso dele, em 1995, que ele nasceu, eu nasci em 1990. É apenas uma curiosidade aqui, mas com 28 anos, o cara tem 3 Super Bowls na conta. Todo mundo sabe do talento dele. Então isso daqui não é nenhuma surpresa, não é nenhuma novidade. Muita gente já fala dele como o quarterback mais talentoso que a liga já viu. Eu acho isso um pouco precoce, mas eu entendo essas pessoas, especialmente aquelas que começaram a assistir o futebol americano recentemente. É muito fácil você ter essa sensação, mesmo que você assista os highlights, né, dos QBs aí no Hall da Fama e você saiba de toda a história por trás deles, talvez não necessariamente com a riqueza de detalhes o suficiente, mas esse julgamento rápido, principalmente por quem está acompanhando a liga agora e está presenciando toda essa emoção do momento, é uma coisa compreensível por parte dessas pessoas mais emocionadas e talvez um pouco superficiais, esse tipo de diagnóstico. Não, esse cara é o melhor. Esse cara definitivamente é o quarterback mais talentoso que a NFL já viu. Muito bem, possivelmente ele seja sim, o tempo vai dizer. Mas uma coisa que a gente pode assegurar com o que a gente teve já de amostra até o presente momento, é que se ele não for, ele tem total potencial para ser um dos maiores. Ele, sem dúvida, já está entre os maiores. Mas quando a gente começa a inaugurar essa discussão, ele está perseguindo o Tom Brady, ele não passou nem do Joe Montana ainda. Então a gente precisa colocar cada coisa no seu lugar. Mas sempre que ele consegue uma nova conquista, esse assunto ele é reinaugurado, ele é revisitado. Então eu não posso deixar de falar sobre isso já no início do vídeo. Nós estamos vendo aqui possivelmente o início de uma grande dinastia. Certamente já é uma dinastia. O Kansas City Chiefs chega 5 anos consecutivamente como um candidato a melhor time da liga e tendo sido 2 vezes campeão nesse intervalo tão curto de tempo. Então a gente está falando de um time que fez uma temporada muito abaixo da média. Inclusive o próprio Patrick Mahomes fazendo uma temporada muito abaixo da média. E não somente da sua média, mas da média no geral. Então a gente olha para os dados ali, para as estatísticas, e o Patrick Mahomes não aparece entre os 5 em nenhum dos principais quesitos de avaliação na posição dele. E esse cara, mesmo assim, mesmo tendo tido o seu pior ano, a gente pode dizer, ele vai lá, conduz o seu time ao Super Bowl e conduz uma campanha derradeira que coloca mais um anel no seu dedo e em todos os jogadores ali que fizeram parte dessa receita. É impressionante, não tem como negar o talento, a capacidade de improviso, mas eu queria falar também do segundo aspecto, que é a mesma capacidade de improviso, muitas vezes sendo abusada. E uma coisa que eu comentei com alguns amigos é que eu vejo como se muitas vezes o universo não cobrasse a conta de alguns erros do Patrick Mahomes. E talvez aqui que seja a linha tênue que separa o talento da irresponsabilidade. Em muitos casos, inclusive no Super Bowl 58, eu posso lembrar aqui de imediato pelo menos 3 ou 4 jogadas em que o Patrick Mahomes foi extremamente irresponsável com a forma como ele se livrou da bola. E parece que tudo dá certo, sabe? Mesmo nessas situações, parece que de alguma maneira aquilo se reverte de uma forma positiva.
e o universo, a bola não pune, como a gente fala no futebol. Então, esse tipo de coisa para mim é um pouco problemática, porque acaba camuflando uma série de tomadas de decisões equivocadas que, por não terem sido convertidas em uma coisa negativa para os Chiefs, acabam ficando em segundo plano, porque obviamente tudo aquilo que ele faz de extraordinário acaba chamando mais a atenção e no fim das contas o resultado acaba justificando esses erros no meio do caminho, ou pelo menos não justificando, mas no mínimo minimizando, a gente pode colocar dessa forma. Então eu acho muito importante que a gente consiga olhar para o Patrick Mahomes com toda a sua humanidade, porque é complicado você ver tanto talento e é muito fácil pra gente divinizar esse tipo de coisa e falar, caramba, esse cara é de outro mundo, ele faz coisas absolutamente incríveis, e isso é verdade, mas a gente precisa olhar também para ele como a gente olha para todos os outros jogadores, e essas falhas, especialmente aquelas que podem comprometer não somente a sua performance individual, mas sobretudo que podem mudar completamente o rumo da partida. Então a gente viu isso acontecendo durante a temporada e no Super Bowl também, mas por alguma razão as coisas acabam dando certo para os Chiefs. Eu não estou falando aqui de arbitragem, como já aconteceu em outras vezes no passado, e é uma coisa que incomoda bastante, não somente a favor como contra também os Chiefs. E é muito injusto a gente falar que tudo o que o Kansas City Chiefs tem feito nos últimos anos é por conta de favorecimento de arbitragem ou por sorte. Isso seria uma coisa absolutamente mentirosa, né? Não seria verdade, seria injusto isso. Então a gente precisa sim atribuir méritos e ser justo também com tudo aquilo que eles têm feito de ruim. Uma coisa que a gente precisa colocar também aqui como parâmetro foi a diferença muito evidente do Brock Purdy liderando o ataque do San Francisco 49ers, repleto de talentos, e o Patrick Mahomes, que mesmo não usufruindo ali do auge da capacidade de performance do ataque do seu time, conseguiu ainda assim boas campanhas, especialmente nos momentos cruciais. E essa que foi a diferença aqui no resultado final, no resultado do jogo, ali naquela prorrogação, porque como eu falei no início, o jogo foi extremamente equilibrado, com as defesas fazendo um papel muito importante, a secundária dos Chiefs fazendo um papel muito importante, algumas falhas ali nos special teams do 49ers. A gente viu, por exemplo, se eu não me engano, teve um extra point bloqueado, teve também um retorno de punt que teve ali um fumble, alguma coisa nesse sentido, não estou lembrando claramente. E outra coisa também que aconteceu, que me chamou a atenção, eu estou fazendo esse vídeo aqui de maneira orgânica, eu não fiz uma lista, nada disso, é um bate-papo mesmo. Uma coisa que me chamou a atenção também foi o George Kittle, que não apareceu. A gente pode olhar os números especificamente dele aqui e veja, né, confirmando aqui o que eu acabei de mencionar, ele nem aparece como aqui um dos jogadores de destaque da partida, recebendo ou qualquer coisa nesse sentido. Por outro lado, o Christian McCaffrey, não é surpresa também, apareceu aqui com 80 jardas corridas, 80 jardas recebidas e um TD recebido naquela trick play ali bastante interessante, uma chamada engraçadinha. O Brock Purdy teve 255 jardas passadas e um TD, nenhuma interceptação. Por outro lado, Patrick Mahomes 333 jardas passadas. E uma coisa aqui que chamou a atenção também é que o Patrick Mahomes ele correu mais com a bola, com os Chiefs, do que o próprio Pacheco. São 66 jardas corridas aqui do Patrick Mahomes. É uma coisa realmente que demonstra toda a capacidade atlética dele para além da sua capacidade de improviso, lançando a bola e resolvendo situações que aparentemente estariam ali já comprometidas. Então, essa falta do apoio de jogo corrido fez
provavelmente com que esse jogo fosse muito mais equilibrado do que ele seria caso o ataque corrido, o ataque terrestre do Kansas City Chiefs tivesse funcionado melhor. Então, a gente tem, é claro, o mérito defensivo, uma defesa muito qualificada do San Francisco 49ers, que projetou-se para dificultar a vida do Patrick Mahomes e conseguiu fazer muita pressão em cima dele. Mas também a gente teve uma queda de produção no jogo corrido dos Chiefs, o que, como eu disse, promoveu um maior equilíbrio ali no jogo de trincheiras e também no jogo, consequentemente no jogo aéreo, né? Visto que quando você não consegue correr bem com a bola, isso compromete necessariamente o uso de play action e qualquer outro recurso para confundir a defesa, tornando o jogo unilateral. Então você fica fadado a explorar basicamente o ataque aéreo em circunstâncias em que você não necessariamente faria isso caso o jogo corrido estivesse funcionando melhor. Então isso daqui é meio que um caminho, uma via de mão dupla. E é por isso que é tão importante estabelecer o jogo corrido, e é por isso que o Christian McCaffrey é um dos jogadores mais dinâmicos ofensivamente na liga. E tende a continuar dessa forma, apesar de que isso recruta muito do vigor e da capacidade física do atleta, que naturalmente em uma condição como essa, em que é muito explorada, tende a diminuir o tempo de vida útil ali e a performance do jogador, que não aguenta um tranco como esse por muito tempo. E a gente tem muitos exemplos aí de running backs que acabaram com a sua carreira exatamente por estarem submetidos a uma pressão constante. É uma das posições mais ingratas da NFL a nível de pancada, né? Então são jogadores que sofrem muito e vivem à base de analgésico. O Christian McCaffrey, sem dúvida, é muito acima da média, fez muita diferença nesse jogo, mas a gente não viu aparecendo com tanta força outros jogadores desse ataque. E o Brock Purdy, eu acho inclusive que ele fez um bom jogo. Dentro do pocket, ele alguns momentos demorou demais a soltar a bola. A gente teve inclusive uma jogada ali que poderia ter definido a partida também, em que ele não conseguiu fazer a leitura de um jogador livre, que eu não me lembro ao certo quem era, mas se eu não me engano era o Brandon Ayuk, posso estar equivocado. Mas enfim, o jogo foi bastante equilibrado, gostei bastante disso, gostei bastante do trabalho das defesas, sobretudo. E, mais uma vez, a gente tem aqui o Patrick Mahomes mostrando a diferença que um quarterback de elite ele faz. Em momentos cruciais ele vai aparecer, foi exatamente o que ele fez. E a gente também tem aqui o mérito, obviamente, da comissão técnica dos Chiefs. A gente não pode também descredibilizar todo o trabalho que o Kyle Shanahan fez com os 49ers. Não acredito que ele poderia ter feito algo muito melhor do que ele fez. Inclusive eu assisti alguns vídeos de análise falando sobre isso, né, porque é uma tendência natural a gente criticar e procurar falhas na comissão técnica do time perdedor, o que poderia ter sido feito melhor. É claro, sempre existe algo que pode ser feito melhor, mas isso não significa que o que foi feito foi ruim. Talvez não tenha sido o suficiente, mas não necessariamente ruim. E o contrário também. Não significa que porque um time venceu, que ele fez tudo da melhor forma como poderia ter sido feito. Ele fez o suficiente para superar aquilo que estava proposto ali. E os Chiefs conseguiram fazer isso, principalmente no talento individual dos seus jogadores. Mesmo com algumas fragilidades e mesmo com a debilidade do jogo corrido e algumas outras peças também que estavam fora de sincronia ou não estiveram no seu melhor momento. Ainda assim, a gente tem que atribuir aqui muito mérito a todo o trabalho feito pelo Andy Reid e todo o conjunto ali de participantes, né, dessa comissão técnica, cada um com a sua contribuição especializada. A gente sabe que no futebol americano existe um trabalho muito bem dividido, né, em todos os aspectos técnicos, então não tem como você atribuir mérito e nem demérito a uma pessoa só, apesar, é claro, disso ser centralizado via de regra na figura do head coach. Então, Andy Reid, mais uma vez se colocando aí como um dos melhores, um dos maiores técnicos na história da NFL, e acredito que ele ainda vai ter algum tempo aí para consolidar ainda mais esse seu papel. Então, a gente teve no final ali o Travis Kelce aparecendo, 93 jardas. Infelizmente,
o jogo teve um quê de confusão ali no final pelo nosso desconhecimento, né? A nossa falta de compreensão do correto funcionamento da regra de prorrogação, então foi uma pitada de desespero ali, um tempero de o que está acontecendo, mas depois foi tudo explicado ali que o cronômetro zerando, ele automaticamente iniciaria, né, uma nova contagem dando sequência à prorrogação, mas foi uma coisa que me deixou um pouco aflito naquele momento. De fato, achei que fosse uma falta de consciência de tempo, né, uma falha no caso, mas não foi esse o caso. Então foi uma coisa interessante também para a gente aprender. E apenas para não dizer que eu não falei, no show do intervalo, que é uma parte muito importante do Super Bowl, né? Então gostei da performance do Usher. Não achei também uma coisa assim extraordinária, já vi shows melhores no intervalo, mas o ponto alto para mim no show do intervalo foi a Alicia Keys, que é assim uma coisa de outro planeta. Então, dito isso, gostei bastante, fiquei muito feliz. Eu já havia previsto, né, que apesar de estar torcendo ali para esse roteiro cinematográfico do Brock Purdy como a última escolha, vencendo um Super Bowl, seria uma coisa incrível, extraordinária, mas eu falei também que eu não acreditava que isso iria acontecer. O que eu imaginava, e também não era muito difícil de imaginar, seria os Chiefs e o Patrick Mahomes conquistando o seu terceiro anel, e foi exatamente o que aconteceu. Vamos ver o que o futuro tem pela frente para essa franquia que a cada dia cresce, principalmente agora com uma nova massa de fãs atraídos, né, pela Taylor Swift e esse relacionamento dela com o Travis Kelce, que favoreceu muito o Kansas City Chiefs e a NFL como um todo. Então a gente está respirando novos ares agora, 2024, o jogo do Philadelphia Eagles contra o adversário a ser definido no Brasil vai ser uma coisa espetacular, expectativas muito altas para esse momento especialíssimo para o futebol americano e para a NFL no Brasil. Então encerramos assim a temporada e em breve já venho aí com uma série de novos vídeos falando das camisas, como eu sempre faço, e algumas outras curiosidades históricas aí acerca dos uniformes, dos jogadores. Além disso, tem sempre conteúdo na minha rede social da coleção que você acompanha clicando no link aqui abaixo. Então aí, se você curtiu, não esqueça de deixar o like aqui, ajuda bastante, comentar o que você achou desse jogo, compartilhar o vídeo para o seu amigo também e marcar o sininho das notificações para você receber um aviso sempre que eu colocar um conteúdo novo. Então é isso, pessoal, um forte abraço, eu encontro vocês no próximo vídeo.